Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Sua Bíblia. Estamos fazendo a série aqui do livro de Daniel e estamos no capítulo 9. Tem muitas coisas bem interessantes aí pra gente aprender nesse capítulo aí, tá? No vídeo anterior a gente estava falando sobre a profecia das 70 semanas e hoje a gente vai entrar em mais detalhes sobre essa profecia. Vamos deixar a própria Bíblia dizer para nós, né, a interpretação correta, né, dessas profecias. Vamos lá. Nós estávamos estudando aqui as 70 semanas, aqui no versículo 24 do capítulo 9. O anjo Gabriel apareceu para Daniel, começou a dar a interpretação daquela visão que ele teve anteriormente, falando sobre as 2.300 tardes. Então o anjo começa a colocar algumas partes naquela visão. Aqui a gente viu aqui, ó, sobre as 70 semanas, que está incluído naquelas 2.300 tardes e manhãs, que a gente entendeu pela própria Bíblia, que ali está se referindo a 2.300 anos, né? Então o anjo Gabriel fala assim para Daniel, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, 70 semanas, 490 anos estão separadas para a nação de Israel, né? Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Ungir o santo dos santos. Presta atenção na palavra, que nós temos a palavra ungir, né? Sabe e entende desde a saída da ordem. Aqui dá o início à contagem das 70 semanas, ou seja, 490 anos, e automaticamente o período de 2.300 anos, né? Então, desde a saída da ordem, aqui dá o início. Quando sai a ordem para a reconstrução de Jerusalém, que isso a gente já estudou, que se deu ali no ano 457, né, no decreto de Artaxerxes. Aí o que acontece? O que a profecia dá? Olha os detalhes que a profecia dá aqui, ó. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Presta atenção a palavra de novo aqui, ó. Ungir o santo dos santos. E aqui fala assim, ó. Até ao ungido, ao príncipe. Isso a gente estava estudando, analisando esse versículo 26, né? E eu falei que nesse vídeo a gente ia explicar quem é esse ungido aqui, ó. Até ao ungido, ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas, certo? 7 semanas foi aquele período, né, que levou para a reconstrução de Jerusalém, que a gente viu que foi 49 anos. Aí mais 62 semanas, que é isso que a gente estava vendo aqui, né? 62 semanas vezes 7, uma semana tem 7 dias, dá 434. Quando a gente fez a subtração, né, de 408 menos 434, chega no ano 26. Porém, Esdras chegou no 5º mês em Jerusalém, e o que acontece? No próximo ano, que é o 5º mês, se dá no ano 27. E isso, o que acontece? O que a profecia falou que ia acontecer? Até ao ungido, 7 semanas, 62 semanas. Então, nesse período de tempo, uma pessoa ia ser ungido, né? E fala que esse que foi ungido é o santo dos santos, né? Profecia para ungir o santo dos santos. E vamos lá, o que mais que acontece aqui, ó? 62 semanas, as praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui estava falando do período das 7 semanas, 49 anos, que foi um período difícil para a reconstrução de Jerusalém. E se você quiser dar uma olhadinha, está em Neemias 4, versículo 13 ao 18. Mas vamos para frente. Aí quando chega aqui, ó, 7 semanas, aqui a gente já leu, e aqui fala, depois das 62 semanas, ou seja, depois das 62 semanas, que são 434 anos, o que ia acontecer com o ungido, que a gente vai identificar agora, quem é esse ungido, né? Depois das 62 semanas será morto o ungido. Vamos lá, de quem que a profecia está falando aqui? Quem é esse ungido? Quem é esse ungido que apareceu aqui 2 vezes? Aqui apareceu, né? Fala aqui que até ao ungido, ao príncipe, um momento que essa pessoa ia ser ungida, e depois esse ungido ia ser morto também. De quem que a profecia está se referindo? Vamos deixar a própria Bíblia falar para nós quem é esse que foi ungido aqui e depois foi morto. Marcos capítulo 14, versículo 3, vai trazer uma informação sobre essa palavra aqui, ó, ungido, né? Marcos 14, versículo 3. Aqui está, Marcos capítulo 14, versículo 3. Olha só o que aqui diz aqui, ó. Olha o cenário aqui, ó. O que está falando aqui, ó. Vamos ver com detalhes. Diz assim, ó. Estando ele em Betânia,
reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio a mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando os alabastros, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Você lembra alguma cena de um rei que acontece isso aqui, onde é colocado óleo na cabeça? Qual que era a função, a finalidade? Era ungir, né? Então aqui, olha, preste atenção nos detalhes. E quebrando os alabastros, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixa, porque as molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Lembra que o ungido seria morto. Aqui está acontecendo o quê? Essa mulher, né, que fez a unção de Jesus ali, derramou óleo sobre a cabeça dele, antecipou a ungir-me, ou seja, um antecipamento para ungir a quem? A Jesus. Essa é uma das informações sobre ungir, né? Só que nós temos outras também. Em Atos capítulo 10, a gente vai dar uma olhadinha agora aqui na revista. Vamos lá. Que diz assim, ó. Aqui outra palavrinha que diz assim, ó. Atos 10, versículo 38. Se você quiser conferir isso na sua Bíblia depois, mas diz assim, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Preste atenção que a palavra lá na profecia é ungido. E aqui fala que Jesus foi ungido, ungiu a Jesus. E qual o momento que Jesus foi ungido? E com o Espírito Santo e com poder. Batizando Jesus, eu saí logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. O momento que ele foi ungido no ano 27, certo? No ano 27. Jesus foi ungido no momento que ele foi batizado. Jesus batizou no ano 27. Então a profecia fala que seria ungido, né? Vamos dar uma olhadinha lá novamente para a gente ver com mais detalhes. Então aqui nós estamos vendo aqui, ó, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Esse ungido aqui, a gente já está identificando que é Jesus quando ele foi batizado, né? Quando ele foi batizado, ele foi ungido. Isso aconteceu no ano 27. E a profecia fala que depois das 62 semanas, o que ia acontecer? Será morto o ungido. E já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Certo? Então, depois das 62 semanas, porque no final das 62 semanas, o que ia acontecer? Ele ia ser ungido. E depois das 62 semanas, seria morto ungido. Está se referindo a Jesus. Vamos ver com mais detalhes aqui, ó. Jesus é batizado no ano 27, aqui fala que ele foi ungido. Certo? E aqui dá o início da semana profética. Lembra que a profecia, eu falei que a última semana estaria aqui no versículo 27. Presta atenção agora, ó. Ele fará firme aliança. Está falando de quem? Desse ungido aqui, ó. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Presta atenção aqui, ó. Ao todos a profecia fala que é 70 semanas. Correto? Aqui fala 7 semanas, mais 62 semanas, dá 69 semanas. Para completar 70, só falta uma. E aqui, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana tem 7 dias. Em profecias, um dia equivale a um ano. Então, são 7 anos, certo? E fala, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, presta atenção, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Depois das 62 semanas será morto ungido. E aqui fala, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Todos os sacrifícios anteriormente no Antigo Testamento apontavam para Cristo. E quando Jesus morre na cruz, o que acontece? Porque aqui a profecia está falando assim, ó, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja,
vai cessar os sacrifícios. Por quê? Todos os animais apontavam para Cristo, aqueles sacrifícios apontavam para Jesus Cristo. A semana tem 7 dias cada dia 1 ano, são 7 anos. Na metade da semana, Jesus batiza no ano 27. Na metade da semana, será morto ungido. Quando se dá a metade da semana, os 3 anos e meio, no ano 31, depois de Cristo, certo? Jesus batiza no ano 27, no ano 31 ele morre, certo? E o que acontece? Na metade da semana fará cessar o sacrifício, que é o que a gente acabou de ler, e a oferta de manjares. O que acontece quando Jesus morre na cruz com o santuário? A própria Bíblia fala, se você quiser dar uma olhadinha em Mateus 27, versículo 51, o véu do santuário, quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário é rasgado de cima a baixo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aqueles rituais, aquelas cerimônias de fazer sacrifício de animais, aquelas ofertas, tudo apontava para Jesus Cristo. E quando Jesus morre, o véu do santuário rasga de cima a baixo, isso mostrando o quê? A profecia se cumprindo. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que fez cessar o sacrifício? A morte de Jesus Cristo. O véu do santuário se rasga de cima a baixo, indicando o fim das cerimônias de sacrifício. Aqui se cumpre, né, a metade da semana. Falta agora mais 3 anos e meio para finalizar a profecia das 70 semanas, certo? Então vamos ver com mais detalhes aqui, ó. Então aqui a gente já entendeu até aqui, né? Jesus é o ungido, certo? Que é o que se fala na profecia ali. Jesus seria ungido, foi no batismo dele. O ungido seria morto, falando de Jesus, seria morto na metade da semana. E ficou faltando mais 3 anos e meio para finalizar a profecia das 70 semanas. E ali fala que a profecia diz 70 semanas, falando para Daniel, Gabriel falando para Daniel, 70 semanas estão separadas para o povo de Israel, né, para o povo se arrepender e buscar a Deus, né, de todo o coração. Então 70 semanas daquele período de tempo maior, que é 2.300 anos, 490 anos é separado para a nação de Israel, para o povo se arrepender e buscar a Deus, certo? E no final das 70, desses 490 anos, aí o que acontece no final desses 490 anos? Porque na metade da semana, a profecia fala de mais uma semana, que já foi mais 3 anos e meio até a morte de Jesus, no ano 31. Agora, mais 3 anos e meio para frente, nós vai chegar em que ano? E o que aconteceu nesse ano para finalizar a profecia? Isso a gente vai ver com mais detalhes no próximo vídeo, irmãos. Então a profecia é algo fantástico, irmão. Se a gente se aprofundar nesses detalhes que a profecia apresenta, é incrível, tá? A gente aprende muita coisa interessante. Então a profecia das 70 semanas está finalizando. Porém, a profecia dos 2.300 anos ainda continua. Porque 2.300 anos, certo? Vou fazer os cálculos aqui para vocês entenderem, ó. Vamos lá, 2.300 anos. Vamos riscar aqui. 2.300 anos, certo? Essa é a profecia maior, aquele período de tempo, que é 2.300 tardes de manhã. A gente já entendeu que em profecia um dia equivale a 1 ano, então o total dá 2.300 anos. Agora, o Gabriel fala para Daniel que 70 semanas, ou seja, 490 anos, está separada para o povo de Israel. 490 anos, que a gente já fez aqui, ó, que é 70 semanas vezes 7, 490. Então, quando a gente subtrai 2.300 anos menos 490 anos, 0, 1, 2, bota 2 aqui, né? Dá 12, 12 menos 4, 8, aqui baixa 1, ainda falta para finalizar a profecia das 2.300 tardes de manhã, ou seja, 2.300 anos, 1.810. Porém, a gente ainda está aqui na metade da semana, né? Está faltando mais 3 anos e meio. E a gente, quando chegar nos 3 anos e meio, vai ficar faltando 1.810 anos. E o que vai acontecer no final desses 1.810 anos? Que a profecia falava que seria a purificação do santuário. E isso a gente vai ver com mais detalhes, né? Daqui pra frente. Tem muita coisa interessante. Se eu fosse você, eu não perdi os próximos vídeos. Você vai aprender bastante aqui, beleza? Então é isso aí, meus amigos. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.